bem, seguidores do Correio do Mate. Este é mais um Conexão Alto Jacuí. Sempre uma entrevista relevante para o nosso público. Diretamente do estúdio do Correio do Mate, um oferecimento da Cressol, Tecnia Tecnologia e Grupo Pro Vida. Hoje conversamos com a Janaína Parisotto, enfermeira da Unidade de Saúde de Espumoso, que falará sobre o agosto dourado, a importância da amamentação. Olá, Janaína, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Desde já agradecendo o convite para falar de um assunto tão importante que é a amamentação. Maravilha. Então, nos fale um pouquinho sobre o que está sendo realizado, no mês de agosto, para incentivar as futuras mamães, na questão da amamentação dos seus bebês. Isso aí. Então, agosto dourado é o mês que simboliza, a luta pela amamentação, o incentivo à amamentação. E o dourado, a cor dourada, é pelo dourado, padrão ouro que o aleitamento materno transmite, que ele é o padrão ouro para os bebês, então por isso agosto dourado. E aí durante todo o mês a gente tem atividades, incentivos, as cores das cidades ficam douradas, que nem o nosso laço lá na entrada da Fernando Ferrari, lá tá dourado, para quem passa de noite lá. Então todo é um mês com incentivo ao aleitamento materno, e na primeira semana é a semana considerada a semana da amamentação. Mundialmente também é trabalhado esse assunto. Sim. E vocês estão realizando alguma atividade em específico, assim, durante todo o mês? E no caso, dará sequência, nos próximos meses? Como é que está sendo feito? Então, esse assunto é trabalhado sempre no nosso grupo de gestantes que a gente tem no município e também nas mídias, A gente já foi para a rádio e já fez alguns documentários assim para a mídia falando sobre o agosto dourado, e é esse meio de transmissão, que a gente tem para falar do assunto. Então nos fale assim, qual a importância, da amamentação, assim, tanto para a mamãe quanto para o bebê? Isso aí. Então nós temos assim 3 importantes para a mãe, para o bebê, para a família e para a sociedade, Então podemos começar pelo bebê, que é o mais a vantagem, para o ser que mais tem do aleitamento materno. Então, para o bebê, com certeza é o melhor alimento, sem sombra de dúvida, senão não existiria, o aleitamento materno. Então, esse bebê, ele vai receber anticorpos da mãe, Então, vai evitar com que ele tenha ou não tenha tanto doenças como diarreia, outras infecções, principalmente as respiratórias, Em todas as infecções respiratórias, que entra pneumonia, bronquiolite, bronquite, enfim, essas doenças respiratórias. O leite materno, ele diminui as chances do bebê desenvolver alergias, seja de pele, respiratórias também, como colesterol alto, diabetes e obesidade. Isso são estudos que nos trazem, estudos científicos que nos trazem, Eles estudam as crianças que são amamentadas, as outras não, e aí saem essas repercussões. Então, essas crianças vão ter menos, que recebem o leite materno, vão ter menos chance de ter essas doenças no futuro. O aleitamento materno também protege, ajuda a criança a desenvolver bem, lógico, física e emocionalmente. Porque emocionalmente também ele é um contato pele a pele com a mãe, que é muito importante, É um excelente exercício para o desenvolvimento da fala, e da face. Então, porque ele trabalha todos os músculos da face, então, para o desenvolvimento depois da fala, desde a alfabetização, da formação dos dentes, de cáries, de não precisar usar o aparelho depois. Então, tudo isso ele já oferece, porque o bebê é feito para sugar o seio da mãe, E isso faz com que ele exercite os músculos da face que vão até para a respiração futura, adenoide, desvio de septo, esses problemas, otorrino,
de otorrinos, também ele vai evitar, né? Previne com que ocorram. Isso aí. E aí os dentes e também a respiração, né? Porque ele é o exercício que ele faz, que faz com que o céu da boca feche corretamente, né? Porque a gente sabe que nasce não está bem formadinho, né? Os ossos da cabeça, da face ainda vão se fechar, vão se moldar. E aí se ele já pega a mamadeira, que daí nós vamos falar depois um pouquinho da mamadeira, da chupeta e não o seio da mãe, vai causar algumas dificuldades no futuro dele, né? Isso aí. É importante a gente salientar isso, né? Até que idade é o correto a amamentação, né? E depois como é que faz o desmame. Isso, que também eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre isso. Então, assim, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo. Só o leite do peito, sem água, sem chá. É exclusivo até o 6º mês de vida. Após isso, começa com a introdução alimentar. Começa com água, com papinhas, né? Então, assim, durante o aleitamento materno exclusivo, não precisa de nada, só o peito. E aí, com 6 meses, começa a introdução alimentar e é recomendado até 2 anos ou mais, complementado com a comida, daí que ele vai começando a comer que nem a família come. E as vantagens daí, que nós estávamos falando também, inclusive da mãe, né? Para a mãe, daí a gente fala mais as vantagens para o bebê. Mas para a mãe, o que o aleitamento materno traz de vantagem? Né? Que já é também cientificamente comprovado. Então, ajuda o útero a recuperar mais rápido o tamanho pré-parto, né? Volta mais ligeiro ao normal. Por quê? Porque o mesmo hormônio que produz o leite é o mesmo hormônio que faz a contração uterina. Então, no momento que vai estar pondo o bebê sugar, o cérebro vai entender que pode contrair o útero. Então, é o mesmo hormônio que contrai o útero, é o mesmo hormônio que produz o leite. Isso vai acontecer com a pega do bebê sugando. Tá? Vai evitar, então, o menor risco de hemorragias e complicações pós-parto, consequentemente. Aí o sangramento, então, pós-parto diminui, reduz o risco de ter câncer de mama e de ovário. A mulher que amamenta, né, perde o peso mais rápido, porque ela gasta muita energia amamentando, por isso que dá muita sede, precisa tomar muita água. A mulher que amamenta também ajuda na produção de leite. Favorece, então, a relação afetiva com o bebê, que nós já falamos, emocional, sem dúvida, né? E pele a pele. E o melhor, né? A mãe não precisa estar levantando, esquentando o mamar. Ele está prontinho e quentinho na temperatura que o bebê precisa. Só botar no peito. Isso é bom para o bebê, para a mãe. Não precisa ficar levantando, só botar o bebê, né, no peito, está prontinho. A facilidade, né? E para a família e para a sociedade é que é um alimento que custa menos, ou seja, é de graça. Está ali, né? Não precisa. Exatamente. Isso é para a família, não precisar gastar com leite, comprar leite, é ótimo, né? E resulta em menos gastos para a família e para a sociedade também, os gastos médicos, né? Do SUS, enfim. Esse bebê vai menos, essa criança vai menos, ou esse adulto que nós falamos antes, o colesterol alto, diabetes, obesidade, é um adulto, uma criança, um bebê que vai menos procurar atendimento médico, porque ele vai ficar menos doente. Mais saudável. Isso aí, mais saudável. Então, isso é a vantagem para a sociedade em geral. Bom, e me diz uma coisa quanto ao desmame. Isso, o desmame. Aí, assim, o desmame a gente orienta que ocorra de forma natural, né? Não forçar nenhum desmame. Geralmente ele ocorre bem tranquilo, né? De forma natural. Então, é o que nós estávamos falando. É bom até orientação até 2 anos ou mais. Então, tem criança com 3, com 4, se a mãe e o bebê se sentem bem ainda a amamentar e tem o leite. Mas, geralmente, o que acontece? Ele vai largando aos pouquinhos, porque vai ocorrendo a introdução alimentar, ele vai comer mais e mamar cada vez menos no peito. Porque antes ele estava ali, ele só dependia do leite materno para sobreviver. E após a introdução alimentar, não, tem as outras comidas. Então vai ser um complemento. Não vai ser a alimentação dele,
né? Ele vai ser um complemento, vai ser umas mamadas entre as refeições. E aí o que ocorre? O que faz produzir o leite? O sugar do bebê, tá? É tudo hormonal. É isso que é importante entender. É hormonal. Então, como é que o meu cérebro vai saber que eu tenho que produzir o leite para o meu bebê? Pelo sugar. É o estímulo de descer o leite, é o bebê sugar no seio da mãe. Só assim que o hormônio, o cérebro vai produzir o leite. Então, quanto mais ele sugar, mais vai ter leite. Quanto menos ele sugar, menos vai ter leite. Então, ele vai, conforme a introdução alimentar, vai comendo mais, ele vai mamar menos, o nosso corpo, o corpo da mulher vai ir cada vez produzindo menos. E aí vai diminuindo a quantidade, aí o bebê vai para o seio, ou a criança já vai, não tem mais muito, já o desmame vai correndo naturalmente. Não, eu te pergunto porque é importante também a gente olhar para essa questão, não só da amamentação, mas também do desmame, porque muitas mães não sabem, às vezes, lidar com isso, né? Porque a criança, ela está acostumada com aquilo ali, né? Então, no momento em que a mãe diz não, né, peraí, não, isso, né? Então, tem toda uma forma também. Tem toda uma forma, e tem crianças que pegam, que já não estão mais pela sobrevivência, tentando sugar. É mais emocional. O costume é aquele de pegar no seio da mãe, faz mais emocional, né? Chora, cai o seio da mãe, né? Sim. Mais emocional a partir de 1 ano, ali é mais emocional do que sobrevivência. Isso. Exatamente. E aí tem que ocorrer de forma natural, né? Para que não ocorra nenhum trauma. Nenhum trauma, porque pode acontecer também se tirar repentinamente. Conversar bastante, as crianças já entendem, conversando e, né, naturalmente. Isso aí. E muitas vezes ocorre da criança mesmo largar assim, sabe? Ver que não tem mais graça, porque não tem mais leite, eles comem outras coisas, gostam mais de outras coisas. Ou ocorre, muitas vezes, a mulher que começa a trabalhar, né? Que é 4 meses de licença ainda, né? Tem até 6 meses, mas só para alguns órgãos públicos e algumas empresas, não são todas, né, que aderiram a essa lei. Então, é 4 meses. E aí, a criança com 5 meses, tu já começa a trabalhar, já tem a dificuldade de deixar o leite, que também nós vamos falar um pouquinho depois. E aí, pode ser que dê uma mamadeira ali, a criança vai gostar mais de sugar na mamadeira do que no seio, porque não dá trabalho, né, mais fácil, e vai largar o peito naturalmente, vai querer mamadeira, enfim. Acontece também bastante. E por exemplo, você falou, né, da fórmula. Muitas vezes realmente depois dos 4 meses que começa a introduzir. Fica um pouco mais distante, que começa deixa com alguém, né? Isso. Que daí que leva o leite junto, a mamadeira é mais fácil, daí mais prático. Isso. Pode acontecer. E que nem assim, o que você ia nos falar então a respeito, né, depois dessa começar a tomar forma, né, como é que funciona aí no corpinho do bebê. Isso. Então, assim, ó, a mãe que começa a trabalhar e quer continuar dando leite materno também pode. Iniciar o trabalho não quer dizer que tu tem que iniciar com mamadeira e fórmula para o seu bebê. Se você tem bastante leite e consegue retirar ele, ótimo, tá? Daí eu vou dar umas dicas aqui que é assim, ó. Primeira coisa, aquelas maquininhas machucam. Geralmente elas machucam o seio, tá? Então o ideal é retirar esse leite manualmente. Que a gente fala da letra C. Faz a letra C e começa a tirar manualmente na areola do seio, não no bico, porque não vai sair. É na areola. E não assim, né? É um jeito... No YouTube tem vários vídeos, enfim, que pode estar se olhando. Mas tem o jeito de retirar manualmente, mas o importante é prender na hora de tirar o leite, então, para um leite ficar o quanto mais estéril possível. Amarrar os cabelos, lavar bem as mãos, lavar o seio, mas sem esfregar muito, só passar uma água, uma toalha limpa e começar um vidro, tá? Que ele seja fervido antes, então ferve esse vidro. Tem que ser vidro. Tem que ser vidro, tem que ser vidro. E aí ferve ele, deixa secar e vai pegar ele e vai
colocar o seu leite. Vai ordenhar mesmo a mama, né, manualmente. E aí pode guardar esse leite para ser dado quando tu não está em casa, para alguém dar quem que fica com esse bebê, tá? Até na escolinha, enfim, levar numa mamadeira para só ser esquentado, né? Então, assim, tem que ferver esse vidro que nós estávamos falando no mínimo 15 minutos antes, tá? Os primeiros jatos, primeiro, segundo, desprezar eles, porque pode ser que tenha alguma sujeirinha ali do seio. E depois guardar esse leite no vidro. No freezer ou no congelador, ele fica 15 dias. Então, é importante botar a data nesse vidro que tu ordenhou, que tu tirou. Então, no freezer ou no congelador, 15 dias. E na geladeira, 12 horas ele pode ficar. E aí, para esquentar ele, é em banho-maria ainda, tá? Do modo antiga. Põe esse vidro no banho-maria, dá uma esquentadinha. E se orienta lá no copinho, enfim, mas a gente sabe que a mamadeira, também nesses casos é útil, daí pode pôr na mamadeira e fornecer. E a mamadeirinha é importante também ter o bico, né? Tem que ser ortodôntico. Isso aí. É importante. Isso aí. A questão da boquinha, né? Mas, aí nesses casos, né? A mamadeira, enfim. Porque a mamadeira e a chupeta, que é o bico, atrapalham e muito a amamentação. E aí a gente pode falar de alguns mitos, né? Mitos e verdades sobre a amamentação, que tem muitos mitos, que muitas as mães daí ouvem, né? Os palpites, enfim, e sem saber assim toda essa orientação da amamentação, vão fazer com que acabe a amamentação e vão dar fórmula, enfim, por não, muitas vezes não saber. A gente acha que sabe, mas de vez em quando a gente não sabe tudo o que precisa. Então é importante orientação, é importante se informar bastante a respeito. Então, assim, a primeira coisa, que o bico e a mamadeira vão atrapalhar a amamentação, sim. É fato, com certeza. Porque o bebê que chupa muito o bico, ele vai cansar os músculos, tá? Se ele está ali chupando o tempo inteiro, dormindo e cada pouco chupando o bico, ele vai cansar a musculatura da face. E a hora que tiver fome e ir para o seio, ele vai estar cansado. Então, ele não vai fazer a sucção correta. Ele vai cansar. Daí, ele não vai sugar direito. Esse leite não vai descer. Daí, ele vai estar com fome, mas vai estar, né, dolorido, cansado, não vai sugar. Aí a mãe acha que o leite é fraco, que não tem leite. Exatamente. Daí pega e dá uma mamadeira com fórmula, né? Muitas vezes é isso que acontece e isso atrapalha a amamentação. A mesma coisa que a mamadeira. Nos primeiros dias é normal, cesárea principalmente. Geralmente o parto normal, que é o que nós estávamos falando do hormônio. O parto normal, a contração que acontece é o hormônio que faz. E esse mesmo hormônio que contrai o útero para sair o bebê e depois o útero voltar ao normal, é o mesmo que vai fazer produção do leite. Então, tá contraindo o útero, expulsando o bebê, o cérebro já entende que já tem que produzir o leite. Então, logo, com o parto normal, logo vai sair o leite do seio da mãe. A cesárea não, é de repente, se não entra em trabalho de parto, né? De repente, é tirado o bebê, sem o cérebro estar pronto para isso, o bebê é retirado até ele entender que esse bebê não está mais ali, que tem que começar a produzir o leite, demora de 2, 3, 4 dias. Então, vai para casa, sai do hospital, que é 48 horas de internação, sem descer o leite, na maioria das vezes. E aí chega em casa e se desespera. Porque lá na maternidade ainda dão de copinho, na colherinha, vão dando. Chega em casa, se desesperam e tacam a mamadeira com leite. E é isso a gente tem que orientar. Calma, vai descer. Não deixa de dar o seio. Porque o estímulo de ter leite é botar o bebê no seio. O bebê tem que sugar para acontecer essa mágica descida do leite. Tem que botar o bebê no seio. Deixa ele sugar ali um pouco. Se ainda não desceu, depois dá o complemento. Mas um pouquinho vai descer. Nem que seja o colostro, que é aquele leite aguadinho, que parece que não tem nada. Mas já tem, é o início. A gente chama de colostro. E aí, sabe o que muitas vezes acontece? Que as mães acabam desistindo da amamentação.
isso quase ninguém sabe, quando eu falo assim, que existe o leite anterior e o leite posterior. Tá? O leite anterior, que é o que vem antes, por primeiro, quando o bebê começa a sugar, ele é mais clarinho. Ele mata a sede. Tá? E aí, daí o bebê continua sugando. E aí, depois do anterior, vai vir o leite posterior, que é o mais amarelinho, que tem mais gordura. É o que vai matar a fome. Então, a gente orienta pôr num seio e deixar esse seio esvaziar completamente. Não ficar trocando, porque senão ele vai mamar um pouco aqui, mama um pouco aqui. Ele só vai sugar o leite anterior, que é o leite que mata a sede, não vai matar a fome. E aí, a mãe vai achar que o seu leite é fraco. Entendeu? Porque só vai matar o que vai sugar o que mata a sede, e a fome não. Então, põe num seio e deixa esvaziar. A gente sente quando está esvaziando, né? A gente vê o leite mudar de cor. Então, deixa sugar. E quanto dura uma mamada? Cada bebê, cada mãe é de um jeito. Tem bebês que são muito esfomeados, não cansam, estão ali, que em 10 minutos eles esvaziam a mama. E depois dormem 3 horas, né? Tem bebês que demoram 30, 40 minutos para terminar essa mamada. É aqueles mais preguiçosinhos que é assim, né? Os bebês é a primeira vez deles, então eles estão ainda aprendendo a sugar. Então eles vão para o seio, eles sugam, cansam. Mamar cansa, eles cansam muito, porque precisa fazer esforço, exatamente. Aí no meio do caminho eles dormem e depois... Aí muitas acham que eles já estão cheios, já estão dormindo porque e tiram. E aí daqui meia hora ele está chorando de fome, porque ele não sugou tudo. E aí o que a mãe... Meu Deus, meu leite é fraco. E não é. E é o que atrapalha a amamentação, é o que faz com que as mães desistam. É esses mitos. Sim. Ao redor tá chorando, teu leite é fraco, dá uma mamadeira. Eu sei que eu passei por isso, e não só eu, muitas. Então a gente acaba até se sentindo culpada, você acaba dando a mamadeira. Né? Então é importante isso que você fala, dessa questão, né? Que a maioria das mães, como são mães de primeira viagem, também não sabem disso, não. Né? E quando eu falo essa do leite, né, muitas, não sabia. E geralmente, realmente não se sabe disso. Então, por isso é importante esses meios da gente estar falando, né? Sim. E as gestantes que estão escutando já saberem que vai acontecer isso. Eu digo assim, os primeiros 15 dias, gente, não é um mar de rosas, né? Todo mundo que é mãe sabe. É punk, não é fácil. Não pensa que vai nascer é coisa de novela, não é. Tu não vai dormir, tu vai, né? É aquela loucura. Mas quem sobrevive aos primeiros 15 dias, principalmente quanto à amamentação, né, de estimular, de saber que tudo que isso que está passando é normal, que vai passar, se passar os primeiros 15 dias, depois só vai. A mamãe aprende a dar o leite, o bebê aprende a sugar e vai. Né? Mas é importante essas dicas a gente estar conversando. Com certeza. E você falou isso, né, quando nós estávamos conversando antes, sobre a questão do curso, né, de gestão que o município oferece, né? Sim. Então, nos fale um pouquinho, porque tem mães que não sabem que tem, né, Jana, esse curso, e a gente sabe que é bem importante, porque é que nem nós estávamos falando, as mães de primeira viagem não sabem trocar fralda, não sabem cuidar do umbigo, não sabem essa questão da amamentação. Então, nos fale um pouquinho sobre o curso, né, que é importante para essas mães poderem ter informação a respeito. Isso, então a gente esse ano retomou novamente, porque já se tinha, né? As minhas enfermeiras, colegas, já faziam, mas daí veio a pandemia, o Covid, não dava para reunir, fazer grupo, nada, se desmanchou esses grupos que a gente fazia de prevenção. Agora estamos começando a iniciá-los novamente, assim como as academias de saúde, o grupo de tabagismo e tem o grupo de gestantes. Então, é eu que faço, né, o grupo de gestantes no município. A gente faz centralizado, ali no posto central, uma vez por mês. O dia, não se tem dia certo, assim,
a gente escolhe uma data no mês e divulga. Nos grupos, nas mídias, na rádio, enfim, jornal, divulga a data e o horário. Já teve os horários à tarde e já teve à noite. A gente tenta fazer com que todos possam, as que trabalham, os pais se querem participar, né? A gente já fez de todo jeito assim. Há pouca adesão ao grupo, muito pouca gente, poucas vão. Não sei se é porque não chega, né? Que tu estava me falando a informação que existe, mas existe. Então, ele acontece uma vez por mês. Daqui um dia nós vamos para a data de setembro, aí não temos uma data, mas vamos estar divulgando para quando tiver. E são horas, assim, geralmente umas 2 horas mais ou menos, que a gente aborda esses assuntos, que é o que tu falou. Do cuidado com o recém-nascido, que é muito bom as gestantes já saberem o que vai acontecer. Né? Aconteceu isso, o bebê está assim e tal, o que eu tenho que fazer? Mas lá no grupo de gestante a enfermeira me falou que isso é normal, que é para mim me acalmar, é só fazer isso, que vai, né? Então, eles dão mais segurança, ela já sabe o que vai acontecer e como agir se acontecer. É bem importante a participação. Uhum. Tu não sabe mais ou menos a data já pra gente deixar... Provavelmente vai ser nos primeiros 15 dias, logo ali. Mas a gente divulga. Provavelmente semana que vem ou na outra. Uhum. A gente vai estar divulgando a data. Isso é muito bom, né? Nós estávamos conversando, dá mais segurança tanto pra mamãe quanto pro papai, né? Porque quem ainda é o segundo filho é mais tranquilo. Agora, o primeiro... Exatamente. E aí a orientação, saber o que vai acontecer e como agir, né? Mas então, tem algo mais que você acha importante falar, assim, a respeito? Não, acho que era isso o recado, né? E dizer que esse grupo é centralizado lá no Posto Central para maior adesão de todos, né? Sempre tem uma distribuição de brindes, tá? A gente dá para quando ganharem, né, algum presentinho, sempre tem um lanche. Mas, independente desse curso, desse grupo que a gente faz uma vez por mês, as unidades básicas de saúde estão preparadas, né, os profissionais estão preparados para receber essa gestante, essa puérpera, esse recém-nascido, para quando precisar as orientações, é só chegar e pedir que vai ser orientado, né? Não precisa esperar chegar, ter uma oportunidade, enfim. Tem dúvida, os profissionais estão preparados para orientar. Uhum. Esse grupo depois, no caso, segue as orientações? Tipo, se a mãe, depois que ganha o bebê, tem alguma dúvida? Eu tenho um grupo do WhatsApp com as gestantes. Se elas querem ficar, né, depois, passem para sua agente de saúde. Quem tem agente de saúde, passe o seu WhatsApp se querem participar, que elas me passam o número e eu ponho no grupo. E ali eu vou botando dicas, né, vou botando assuntos. Também podem ficar, se querem ficar depois que ganha e continuar recebendo os conteúdos. É bem interessante. Então tá. Muito obrigada, viu, Janaína, por estar aqui, pelas orientações que você passou a todas as mamães, né? Uhum. É bem importante. Eu que agradeço, então, a oportunidade. Obrigada.